Irimbaçaua Iuritá, Yané Angauaretá, Yecenuyupé, Yané Curucaetá, Yatacaca, Yané Yamaramunha, Yamaramunha, Yané Retambarupi, Yamaramunha, Yané Paranã Itarupi, Yamaramunha, Recuetá, Miraçá Itarupi, Nhenga Mupira Tampaua, Suraraitá Tapajoara. Eu vivo aqui desde quando eu nasci. Sou uma mulher, por formação sou turismóloga, mas sou ativista socioambiental pelas causas indígenas, pelas causas das mulheres também. Atuo numa associação de mulheres indígenas chamada Suraras do Tapajós, que é uma organização que tem sede aqui na aldeia Alter do Chão, mas ela abrange mulheres de outros povos, né? Além das mulheres de Borari. Eu peço que esse banho nos fortaleça na luta, em defesa dos nossos territórios, em defesa dos nossos rios e das nossas florestas. Eu cresci ouvindo que eu vivia no paraíso, que eu tinha nascido no paraíso. E Alter do Chão, né, na minha infância eu lembro muito bem, na primeira rua a gente era muito diferente, né, do lugar urbanizado que tem hoje. A gente sempre teve uma ligação muito forte com a natureza. Eu nasci na beira do rio, na primeira rua de Alter do Chão. Então, fui entendendo o quanto era responsabilidade nossa, né, de quem vinha nascendo e crescendo também manter esse lugar. Alter do Chão ela foi conhecida, né? Primeiro internacionalmente, porque os primeiros turistas que chegaram aqui, eles eram os estrangeiros. E depois o turismo local, regional, né? E agora o turismo nacional. E com isso, despertou interesse muito grande, né? Na questão da especulação imobiliária, do local. De repente, né? A gente que sempre falava que era indígena, a gente ouvia que não era mais indígena, porque a gente não vivia mais naquela aldeia tradicional, que já existia, as casas não eram mais de palha nem de barro, né? Então as casas já tinham concreto, de repente abriu ruas, e aí uma estrada de asfalto que ligava ao Alter do Chão, e com isso tudo um grande conflito da população local. A gente está convocando essa reunião para a gente debater algumas pautas que são emergenciais para a gente quanto uma organização, né? Ultimamente a gente viu várias demandas estarem acontecendo no nosso território, né? Principalmente aqui no território Borari, que é onde a gente está localizada. Então a gente, como uma associação, precisa estar pautando isso dentro da nossa organização, que é a defesa do nosso território, né? Então é uma das pautas dessa nossa reunião também. E também falar sobre a Amazônia de Pé, né? Aqui no nossa sede é um ponto de coleta da Amazônia de Pé, né? Que a gente já conhece, nosso parceiro desse projeto de lei. E, em especial, a gente vai ter uma atividade na Quinta do Mestre, né? A gente vai tocar, que é a Noite dos Mestres, lá no coletivo. E a gente vai coletar assinatura também. E aí, dona Rosana, a senhora quer fazer um chamado aí pra gente, né? Quem quiser também ser voluntário, né? Sim, sim. Mais uma vez aí, já fazendo 2 anos da coleta de assinaturas juntamente com vocês e também com a Leila. Eu vim do meu território para ajudar também, não é? E que vocês nos ajudem a mobilizar na quinta-feira
não é? As suraras vão se apresentar no palco e cada vez mais a gente juntar as forças junto com esse projeto e que vamos ganhar e vamos estar subindo e entregando essa lei ao Congresso, não é? Para poder essas nossas florestas de pé estarem mais protegidas, tá? Então esse convite, vamos nos mobilizar e Amazônia de pé. Hoje, aonde é a casa dos meus pais, aonde eu nasci, do lado tem uma construção muito grande, que é, né, uma casa de veraneio. As pessoas só vêm no final de semana ou alugam, né, para turista. E agora tem uma construção muito grande que obrigou, né, os meus pais a saírem de lá. Então, eles estão há cerca de uns 5 meses, né, que saíram da sua casa, deixaram de trabalhar na renda, que era também, né, de hospedagem, de um redário que foi construído. E eles tiveram que sair e vir para casa da minha irmã, porque eles não têm condições de ficar lá na construção, muita poeira, muito barulho, né? Então foi toda uma realidade tendo que se movimentar para que eles pudessem hoje ter uma saúde, né? Não consigo entender como que ele tem uma cabeça muito diferente da nossa, porque a gente é acostumado com a natureza, né? E a pessoa chega, destrói completamente e põe um cimento, né? Então isso dói muito, dói. Eu digo mesmo que a Alter do Chão já foi linda. Para mim, ela não é mais linda. Eu estou sentindo tanto, assim, uma dor muito grande. Eu choro assim, porque eu não consigo ver. Está destruindo muito. Quem conhecia nosso redário, que o nosso redário é bem simples, né, rústico, e ver hoje, digo, não dá para vir porque está muito sujo, está muito... A gente teve que mexer em casa por causa do vizinho, né, que está sem coração. Então veio destruir mesmo, veio expulsar a gente. Ele quer expulsar a gente de casa. Do lado tinha uma árvore muito alta e do nada caiu todas as folhas. Porque ela caía e já vinha nascendo e agora ela está secando. Quando eu fui inserida no projeto, eu vi como uma grande esperança para a gente, porque a gente já estava dentro do movimento indígena, né? Mas a gente não via a nossa voz ela em vários lugares. E aí eu via a Amazônia de Pé como também um momento de amazoniar o Brasil. Helena, a mamãe vai sair, vai lá na escola. Depois a mamãe volta, tá bom? Você fica aqui com a Marina e o Natan? Hein? Tchau. Ó, no seu caminhão. Beijo. Mamãe. Hoje a nossa luta não é mais com arco e flecha, né, se escondendo para se proteger. Hoje a gente precisa se mostrar cada vez mais e poder sentar numa mesa de diálogo e negociação. Então a gente precisa estudar, a gente precisa estar atualizado, né, cada vez mais. Então, pessoal, na Semana dos Povos, vocês trabalharam a questão das mudanças climáticas, do projeto de lei Amazônia de Pé, que também conheceram a nossa revista em quadrinhos, As Aventuras da Kayanaco.
E eu queria saber de vocês o que ficou na cabeça de vocês, o que faz lembrar vocês quando vocês pensam e lembram do que a Kayanaco fala aqui na revista. A gente aprendeu sobre PLIP. PLIP, muito bem. A PLIP é um projeto de lei de iniciativa popular, o qual a gente tem como exemplo o projeto de lei Amazônia de Pé, que é uma ferramenta democrática onde o povo pode fazer suas leis e levar até o Congresso Nacional para ser votado. E a gente entende que a luta ela não precisa ser dolorosa, cansativa o tempo todo, que a gente também precisa sorrir e ter alegria. Então isso a gente faz muito através da nossa cultura, né? O movimento indígena ele tem isso de cantos, né? De cantos da cultura sempre estar presente, disso ser um tipo de fortaleza para nós. Trago para vocês um chamado. Com a crise climática que a gente vive, nunca foi tão importante proteger a Amazônia e seus povos. E a gente tem trazido para vocês agora, né, aqui do meu lado esquerdo, a gente tem uma banquinha. Trata de um projeto de lei de iniciativa popular chamado Amazônia de Pé. Esse projeto de lei, para ele chegar no Congresso, ele precisa de 1,5 milhão de assinaturas físicas de pessoas que votam. Nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Amazônia de pé! Nos roubaram, nos mancharam, tentaram calar nossa voz, destruíram nosso médio, tornou baixo, Tapajós, da nascente a voz, vemos tanta exploração. Nossas águas tão barridas que trazem contaminação. Roubaram, nos mancharam, tentaram calar nossa voz, destruíram nosso ego, tornou baixo, Tapajós, da nascente a voz, vemos tanta exploração. Nossas águas tão barridas que trazem contaminação. O que me motiva a continuar na luta, acreditar que a gente pode viver num lugar melhor, que a minha filha e que as futuras gerações elas possam usufruir do que aquilo que eu conheci, né, na minha infância, do que a gente tem, porque tudo isso fez parte, né, de tornar a pessoa que eu sou hoje, da mulher que eu sou.